Se você leu a thumb desse vídeo com o sentimento que eu gostaria que você tivesse, você precisa estar um pouco incomodado antes da gente falar sobre o que eu gostaria de falar aqui. Que é, bom, por que você se odeia tanto, né? Por que você comete um dos maiores erros que a gente pode cometer na prestação de serviço, que é acumular mais e mais clientes de uma maneira quase nada padronizada, mas principalmente, que eu acho que é o pior erro, não calcular o que você está tentando fazer. Porque às vezes a gente de fato vai pegar um cliente ruim, vai pegar um projeto mais ou menos, mas para pagar uma conta que a gente precisa, para dar um presente para nossa mulher, ou para, sei lá, acumular um pouquinho mais de dinheiro em relação a um sonho que você queira adquirir. Mas o maior problema é quando a gente comete esse erro sem avaliar para onde a gente está caminhando e principalmente quais podem ser as consequências desse erro. E isso, não avaliar o que você está fazendo com a sua carreira, é odiar a sua carreira e, consequentemente, odiar a sua própria vida, porque eu não sei se você parou para pensar, mas a maior parte do seu tempo você está trabalhando hoje. Você passa talvez 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia sentado numa cadeira e fazendo coisas para a sua própria carreira. E existe até um pensamento, né, muito interessante em relação a isso, que basicamente diz: a gente passa muito tempo com a mesma pessoa nos relacionando, a gente passa muito tempo morando no mesmo lugar e a gente passa muito tempo trabalhando no emprego que a gente tem, mas a gente passa pouquíssimo tempo pensando sobre essas três coisas e a gente vai falar, obviamente, aqui sobre a sua carreira, porque eu não tô nem aí quem você escolheu se relacionar e onde você mora também não importa tanto agora, tá? Mas pensando em relação à carreira, existe uma questão aqui que você deveria analisar, que a primeira é: você está inscrito nesse canal e você curtiu esse vídeo? Porque isso me ajuda muito. Então, faça isso se você puder, se não for cair tua mão aí, se inscreve nesse canal. Eu tenho uma meta aí de 5.000 seguidores nos próximos meses. Se você puder contribuir com isso, como eu tento contribuir aqui com você com os meus vídeos. Então, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à sua carreira, o erro silencioso que é cometido é você abraçar qualquer projeto que aparece porque ele te ofereceu algum dinheiro, mas muitas vezes esse dinheiro é pouco. Meu irmão, todo projeto custa. Custa pra caralho. Todo cliente incomoda pra cacete. Você não vai encontrar um projeto que o cliente é simples de lidar, o trabalho é fácil de fazer, ele te exige pouco. Isso não vai existir, tá bom? Eu te garanto, assim. Eu devo ter tido uns 100 projetos na minha vida. E conversei hoje, né, só com 100 mentorados do meu clube da COP, que é a minha mentoria em grupo. Eu te garanto, todo mundo dá trabalho. A única questão aqui é se você vai ser bem pago por esse trabalho, porque na maior parte das vezes é assim: você aceita que o cliente te ligue sexta-feira, 10 da noite, que é o que faziam comigo com alguma frequência, e agora se eu te oferecer muito dinheiro? Talvez a resposta tenha mudado. Porque a grande questão aqui é, bom, se todo trabalho vai dar trabalho, que eu seja bem remunerado por isso, e claro, não estou falando de milhões, calma, calma, que tu não é o super-homem. Mas estou falando de um valor que você olha e fala, ah, tá bom, fazer o quê? É isso aí. Porque se odiar é ser mal pago por um trabalho que vai te exigir muito, porque todo trabalho exige demais. Estava conversando recentemente com um colega meu, ele é gestor de tráfego, tem os seus clientes, e ele recebeu uma proposta de uma pessoa para atuar somente por porcentagem. E ele aceitou. Passou um tempo, ele recebeu outra proposta de um outro cliente para atuar só com porcentagem. E ele aceitou. Nesse terceiro, ele veio conversar comigo e falou: Gabriel, tô aqui pensando, pô, será que eu aceito mais um cliente só na porcentagem? Daí eu ficaria com 7 clientes e 3 deles seriam só com porcentagem. E a pergunta que eu fiz foi simples: quanto está conseguindo de porcentagem dos 2 clientes que você já tem? E ele disse que nada. Nada. E aí, é claro, assim, às vezes a gente tem um pensamento mais claro, ele estava no meio do problema e fica um pouco mais difícil de tomar as decisões, mas eu simplesmente disse para ele: meu irmão, tu não consegue arrancar R$ 1 desses outros clientes, por que tu vai conseguir desse? Que sentido isso faz? E isso é só uma forma de você sabotar a tua própria carreira. Porque na maioria das vezes, na maioria, te garanto, tanto na minha experiência pessoal quanto na experiência
da cacetada de aluno que eu já tenho. Na maioria das vezes é melhor que você ganhe menos, inclusive, do que você vem ganhando. Você está aí ganhando 7, 8 mil reais, mas atendendo o cliente pra caralho, não tendo tempo para estudar, não tendo tempo para focar na construção daquilo que de fato é teu, um livro que você vai lançar, um produto que você quer criar, enfim, a especialização, a qualificação que a sua profissão exige, porque tu trabalha de segunda a segunda, da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, tudo isso é ruim demais para sua carreira, tu tá considerando pegar outro cliente ruim. Não substituir dois, três clientes ruins por um muito bom e agora, não, tu tá querendo mais um. Para com essa porra. Você não vai vencer se você quer de fato vencer, ganhar um dinheiro, claro, se aposentar, guardar uma grana, dar um negócio legal para tua mulher, para teu marido. Tu não vai vencer enquanto você não pensar um pouco mais em aumentar o valor da sua própria hora do que simplesmente tentar ganhar no murro, tentar ganhar na cotovelada, trabalhando pra cacete. Calma. Isso vai acabar. Essa farra aí de atender uma porrada de cliente, trabalhar pra cacete, vai acabar. Ela vale a pena, muitas vezes ela vale a pena, essa intensidade, ela nos coloca em lugares, claro que muito interessantes, mas ela vai acabar. E não é o que você quer. Você não quer que acabe. Claro, você quer ganhar o teu dinheiro, mas a pressão, a intensidade, o acúmulo de estresse, ele te coloca numa posição de cadela em todos esses projetos. Porque o amor a esse dinheiro pequeno, a insegurança de ter que abraçar tudo quanto é projeto porque ele te paga 500 reais, 1.000 reais, 1.500 reais, faz com que você se coloque na posição de 4, onde todos estão prestes a penetrar o que tiverem na mão, no seu rabo. Por quê? Porque tu deixa. Então, a insegurança de não conseguir virar para um cliente e falar, cara, esse contrato é ruim demais para mim, eu não quero continuar aqui. A insegurança de não conseguir, por exemplo, entregar menos ou dizer um não para esse tipo de cliente que já te paga pouco e que exige até a tua alma, tudo isso te coloca numa posição de odiar a si mesmo. Eu sei que pode ser inconsciente, eu sei que até agora talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas nessa aula aqui, nessa conversa que a gente está tendo, é claro que eu vou te entregar ferramentas de como é que você pode se amar um pouquinho mais, de como é que você pode lidar com esse tipo de situação. Porque uma coisa que eu gostaria que ficasse muito claro para você, todo dia que você não separa um momento para se melhorar, e claro, isso está diretamente ligado ao estudo, né, ao investimento, ao estudo, à qualificação, é um dia que você está afirmando para você e para todas as pessoas que estão ao teu redor que você está satisfeito. Porque veja, na posição atual, se você não estiver aprendendo alguma coisa nova, se você não estiver se conectando com pessoas que vão te colocar num patamar diferente, se você não estiver buscando por alguns títulos, algumas qualificações que façam com que a tua hora valha mais, você está satisfeito. Ganhando 5 reais por hora. Ganhando igual um professor de escola pública. Sabendo que pode mais. Nós estamos num mercado que ninguém quer se qualificar. Sabe por quê? Porque a qualificação não é necessária. Ninguém exige, ninguém te obriga a fazer uma faculdade para atuar com marketing. E aí ninguém faz. Então eu olho para ti e falo assim, porra, se tu estudar todo dia por 30 minutos a 1 hora, em 3 meses tu vai triplicar os teus ganhos. As pessoas entram na minha mentoria e em 3 meses elas triplicam. Tem gente que entra ganhando 2 mil, sai 2, 3 meses depois ganhando 10. E é porque o Gabriel é genial? Não, porque essa pessoa, pela primeira vez, olhou para a vida dela, fez alguma análise, foi avaliada por mim, eu virei para ele e falei assim, o que tu tá fazendo da tua vida? Ele toma um choque de realidade, é o choque que eu estou tentando fazer aqui com você, que talvez você não consiga nessa relação de vídeo, mas se você tivesse numa mentoria, não só a minha, mas em algum lugar que pudesse virar para ti e falar assim, que bosta de carreira que tu está construindo. O recado aqui é muito simples, o recado inicial é muito simples. Se inscreva no meu canal e curta esse vídeo, vai me ajudar demais a bater as minhas metas. Mas o segundo recado é o seguinte: se odiar é continuar pegando todo projeto que aparece, não importa quanto esse projeto te pague, porque você não consegue medir o custo que esse projeto tem. Vou te dar um exemplo. Ontem eu fui jantar com uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa muito influente no mercado
E ela me ofereceu um expert de inglês com 400 mil seguidores, já fatura 6 dígitos por mês no Perpétuo, já tem equipe, tem tudo. E o cara falou, eu te dou 33% da empresa, meu irmão. Não precisa me dar R$1, só precisa que tu entre e faça acontecer. O tipo de negócio que, sinceramente, assim, modéstia à parte, que eu entre e consigo gerar mais dinheiro para esse cara. Tem muita coisa errada no funil, tem muita coisa errada na oferta, é chegar, entrar e ajustar. E o dinheiro virá. Mas eu sei que isso é uma forma de me desviar do que eu estou construindo, que é o meu projeto, que é o projeto do meu sócio. É tudo custo de oportunidade. Enquanto eu estiver olhando para esse cara, sabe para quem que eu não estou olhando? Para mim. Para o projeto que eu já construí. Para mais um vídeo que eu posso gravar, para mais uma aula que eu posso entregar na minha mentoria, para mais algum livro que eu posso escrever para entregar para essas pessoas que estão perto de mim, consumindo os meus conteúdos. Para que eu vou fazer isso, porra? Mas é claro que o Gabriel de 2 anos atrás ia olhar e falar assim, caralho, 400 mil seguidores, já tá tudo rodando, é só entrar, eu sei o que fazer. Essa ansiedade, tá entendendo? Então agora, presta atenção, são 3 pilares que precisam guiar suas decisões em relação ao novo projeto agora. 3. O pilar principal é o seguinte, você vai olhar para esse cliente, a primeira pergunta que você vai fazer, e ela precisa ser honesta, porque, bom, essa pergunta só você vai receber essa resposta. O primeiro pilar é o seguinte, quanto de retorno, de maneira conservadora, eu acho que consigo gerar para esse cara? Em dinheiro, retorno em dinheiro mesmo, tô falando de essas punhetas. Quanto tu consegue botar no bolso desse cara? Essa é a primeira pergunta. Ela que vai guiar as outras duas, tá? Segunda pergunta. Quais argumentos de contatos que eu tenho eu posso usar para convencer esse cara a me pagar mais? Quem tu conhece? Onde tu trabalhou? Quais clientes você já atendeu? Quem você pode ligar e fazer uma pergunta? Por exemplo, eu tenho vários amigos do mercado, então se eu estivesse negociando, eu poderia dizer, eu posso ligar para fulano, cara, e perguntar sobre o que ele faria no teu negócio. Tu conhece fulano? Fulano é legal. E a terceira, né, o terceiro pilar, a terceira pergunta é networking, você já falou. Retorno sobre investimento, você já falou. A terceira é simples. Que lugares eu estou frequentando, que livros eu estou lendo, que mentorias eu estou fazendo, que masterminds eu faço parte, que grupos, que comunidades, de forma intelectual eu estou, que validam o que eu consigo gerar de retorno para esse cara. Ficou complicado? Eu vou simplificar. Você prometeu um retorno. Essa é a primeira pergunta. A segunda é que contatos você pode se comunicar para garantir que esse retorno vai acontecer, porque agora você não está sozinho, você tem ajuda. E terceiro, que comunidades, que fragmentos, que mecanismos intelectuais validam que você pode gerar esse retorno. Você escreveu algum livro? Você está fazendo alguma pós? Você está fazendo algum curso? Você faz parte de alguma mentoria? Que mecanismos intelectuais, agora que a gente já falou de contatos, validam que você é capaz de gerar esse retorno. Pronto, acabou. Esses 3 pilares agora descritos, você vai fazer isso com todo projeto que aparecer a partir de agora, vão validar que, primeiro, você consegue gerar retorno? Sim, Gabriel, eu consigo gerar retorno, do caralho. Os próximos 2 pilares, o networking e a parte intelectual, elas conseguem validar esse retorno? Você acha que consegue convencer esse cara de que você é capaz de gerar o retorno? Sim, Gabriel, eu consigo. Então tu vai cobrar mais. Ia cobrar 1.500, cobra 3.000. Cobre 2 vezes o que você acha bom, valia até então. E pronto. Se fechar, ótimo. Você ganha bem agora para executar esse trabalho. Se não fechar, ótimo também. Esse cara não tem dinheiro, ele é um quebrado. Fuja dos quebrados. Com esses 3 pilares em mente, o retorno que você é capaz de gerar para ele, o networking que você tem que valida esse retorno, e a parte intelectual que você também tem, o estudo acumulado de toda a sua carreira, que também valida esse retorno, te entregam todos os insumos para que você possa negociar com esse cara e dizer assim, olha, eu consigo te gerar pelo menos 30.000 líquido até o final do mês com algumas estratégias que eu vou te entregar. E eu quero 10% desse valor, então eu quero um contrato de 3.000 mês, por exemplo. Ou eu quero 10.000 para fazer essa implementação, você pode me pagar em 5 vezes sem juros se quiser. Pronto, agora essa negociação ela é muito melhor. Meu irmão, não entre em projetos com cara quebrado, desesperado e que coloca em ti, deposita em você a salvação do negócio deles. Porque vai ser uma merda.
Tamo junto? Se inscreva nesse canal, curta este vídeo e clique no primeiro link da descrição que tem um presente para você, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.